Empreender é enxergar oportunidades onde muitos veem obstáculos. Desafios, decisões difíceis, riscos assumidos e muito trabalho, com visão, persistência e também capacidade de transformar o sonho em realidade. Hoje, o nosso convidado colocou o litoral norte gaúcho na rota do turismo. Tenho o prazer de conversar no Ponto a Ponto de hoje com Fabiano Brogni, dono do proprietário do Aqualocos. Fabiano, seja muito bem-vindo ao Ponto a Ponto, aqui nos estúdios da Rede Litoral de Comunicação. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, Pirilo. Para nós é uma honra, uma satisfação estar aqui na TV Litoral, no programa Ponto a Ponto. Faço a direção, sim, do Aqualocos, junto com a Jo, que é minha esposa, né? E para nós é uma grande satisfação estar aqui com vocês, conversando um pouco, trocando ideia. É uma honra. Fabiano, o sonho do Aqualocos, lá da época quando teu pai teve essa visão de criar o Aqualocos, o que o Fabiano, lá de trás, traz na sua maneira de administrar o parque, de mais importante, de uma característica ou outras características que você julga importante para esse sucesso que é o Aqualocos? Sim, em 97, quando nós montamos o parque, né, eu fiz uma viagem, o pai fez duas viagens, né? Fomos com a família no Beach Park, em Fortaleza, então buscamos inspiração, né? E o pai foi a Orlando, né, buscar também inspiração. E era familiar, né, a empresa era familiar. Eu acho que esse DNA é o que continua até hoje, né, continua sendo uma empresa familiar. Eu e a minha esposa que administramos, que fizemos a direção hoje. Então, eu acho que essa coisa das pessoas, né, do ser humano, das pessoas em primeiro lugar, é um fator muito importante, né, por ser uma empresa familiar, né, e um parque familiar e que busca sempre acolher as famílias, né, as famílias do Rio Grande e do mundo. Eu acho que é o acolhimento e essa questão das pessoas em si. Porque hoje em dia existe muito a tecnologia, mas se não tem alguém se não tem um humano para apertar o enter ali, não vai, né? Então, as pessoas acima de tudo. Como é que foi o início, Fabiano? Foi muita dificuldade, imagino, mas conta um pouquinho aí da ideia, quando vocês fizeram essa viagem, vocês voltaram para cá, já tinha um local mais ou menos definido? Como é que foi chegar com as ideias frescas na mente e colocá-las em prática? Sim, o pai na época tinha comprado uma chácara na Estrada do Mar, né, no quilômetro 50, onde hoje é o Aqualocos. Na época era 7 hectares e um pouquinho, uma chacrinha e tal, né? E nós íamos para lá os finais de semana, enfim, né? Não tinha uma casa, né? Mas fizemos alguns churrasquinhos lá, né? E íamos para trabalhar, inclusive eu, os meus irmãos, né? O pai, a mãe ali, enfim, fazendo alguns aterros de carrinho de mão, de pá, isso antes de ser parque, era uma chácara, né? E na sequência o pai construiu um prédio rústico, que a ideia dele era ter um restaurante, né? Era fazer um restaurante à beira da Estrada do Mar, lá no início, né? E naquele momento construiu, parou, né? Aí naquele período que ficou parado ali, né? Eu e o meu irmão mais novo, eu e o Rafael, começamos a fazer confinamento. Na época aí já tínhamos comprado uma área um pouquinho maior, e na época a gente plantava milho e fazia silagem, e da silagem a gente tratava as vacas magras, né, durante o inverno, e após um período de trato ali, vendia as vacas, né, comprava elas magras, tratava, e como são os confinamentos hoje em dia. Correto. Claro, tudo lá atrás, tudo muito difícil, né, uma dificuldade muito grande. Eu me lembro que era eu, o Rafael, e a gente tinha um caseiro na época, que era o Pito, né, o apelido dele, e eram nós três, enquanto um botava a ureia com o galão, né, na frente, na carreira do milho,
o outro puxava o cavalo, que era o cavalo gaúcho, e o outro ia na capinadeira atrás, né? A capinadeira a cavalo, né? Então, esse foi o início, né? Antes de ser parque, passamos uma trabalheira, né? A gente trabalhou, acho que com confinamento, uns 2 ou 3 anos, e prejuízo não deu, mas não, eu acho que ainda bem que paramos naquele momento, né? E aí, depois daquilo, o pai, voltando da viagem, quis ir para o Beach Park, nós fomos todos juntos, daí aí a gente já voltou tudo, como se diz, se pilhando, né? Vamos fazer aqui, né? Acho que é uma coisa legal, acho que dá, né? E nós todos muito motivados, assim, dedicados, trabalhamos em família, né? E resolvemos fazer, assim, né? Claro, o pai à frente, né? O pai sempre foi e é um visionário, assim, pensa lá na frente as coisas, né? E isso foi muito bom, né? Nós todos na família aprendemos muito com o pai e com a mãe, né? E a gente tem que ninguém mandou tratar, né? Mas se fez a conta, tem que pagar a conta, né? Na hora que chegar o boleto, se não consegue pagar o boleto, arruma dinheiro emprestado para poder pagar, né? Então, o início ele foi um início difícil, a gente tinha 36, na época, funcionários, né? Hoje a gente carinhosamente chama de colaboradores, né? Então, hoje nós estamos no período de verão, 170 colaboradores diretos, com carteira de trabalho assinada por nós, e 200 indiretos, que são os nossos franqueados, né? A praça de alimentação, os brinquedos Top Fun, né? Toda a área Top Food com Top Service, enfim, né? O serviço de alimentação é todo terceirizado, são os nossos franqueados. Então, esses geram mais 200 colaboradores. Então, são quase 400 colaboradores na época de verão. E agora, no inverno, parece assim que dispensa todo mundo. Não, na verdade não. Nós temos, nesse momento, 130 colaboradores nossos, né? Com carteira de trabalho assinada pelos nossos 2 CNPJs e mais 70 indiretos. E o início foi aquilo que eu te falei, não foi fácil, né? Mas a gente foi, ano após ano, aprendendo a trabalhar, até que em 2002, né, o pai fez uma reunião com a família. Então, 5 anos depois de o parque ter sido fundado, inaugurado, né? Ele disse, eu não quero mais, eu vou vender, eu vou alugar, se algum de vocês quer, né? Enfim, estava o pai, a mãe, né? O meu irmão mais velho, que é o Salomão, mais novo, que é o Rafael. E aí todos ficaram quietos, assim, ninguém quis ninguém tomou a frente e tal. E aí eu peguei e disse, não, eu toco, né? Se vocês me ajudarem, eu toco. E daí de 2002 para cá, aí abri CNPJ no meu nome, empresa no meu nome, aquilo tudo, né, que o empresário tem que correr atrás, enfim, né, mas foi um trabalho de uma vida inteira, né, nós vamos fazer agora 30 anos, nós vamos fazer, imagina, na época eu era cabeludo, cabelo preto, não tinha cabelo branco, né, hoje até a barba é branca, né, o tempo passa, né, Pirilo, mas a gente, aonde eu passo, com as pessoas que trabalham conosco, né? A gente procura sempre deixar as portas abertas, tratar as pessoas bem, né? Eu procuro sempre tratar as pessoas como eu gostaria que as minhas filhas fossem tratadas, né? Então acho que a gente vai arrumando amigos, né? Amizades, parceiros comerciais. Então acho que essa vida de 30 anos de empresa e antes, né? Com todo o trabalho que eu fiz antes, né, antes do parque, antes de confinar, eu acho que a gente vai somando as experiências para que as coisas deem certo. E a gente vai sempre aprendendo um pouquinho de cada um, né? Todos os dias eu aprendo alguma coisa, né? A gente tem que buscar sempre. E a dona Solange Boff, que é corretora em Capão, sempre diz, a gente não pode dormir sem aprender alguma coisa, né? Então eu busco muito isso, a Jo busca muito isso. E a gente se provoca muito, né? Porque eu e a Jo somos marido e mulher, né? Somos casados, somos sócios, a gente faz uma direção compartilhada e como todo casal, né? Como todos os sócios que existem, nem sempre tudo é a mil maravilhas, né? A gente não combina
a gente discorda muito em muitas coisas, né? Com certeza. E então aquilo nos leva a muitas reuniões, né? De como fazer, de como trabalhar, de como executar algo. E o resultado das duas mentes, e com a nossa equipe, a gente tem uma equipe muito forte, uma equipe muito boa, a gente acaba unindo as ideias e fazendo algo sempre melhor. Se fosse do meu jeito, não ia ser tão bom. Se fosse do jeito da Jo, também não seria. Agora, o nosso jeito unido junto com a equipe que trabalha junto conosco, ele sempre vai ser uma forma melhor de se fazer as coisas, executar as coisas. Né? Eu acho que tem um ponto importante, assim, Pirilo, que lá em 2002 houve essa sucessão, né? E em 2015, 2016, nós começamos a pensar assim, não dá para ter uma estrutura dessa, gigante que a gente tem, né? A nossa licença ambiental, por exemplo, ela é de 30 hectares, né? Então é muito grande, grande mesmo. E a área total é 80 hectares, né? Cuidar de tudo isso só para te trabalhar no verão. Então a gente começou a pensar em abrir o parque no inverno. Claro, lá em 2011, né? No final de 2011, eu e a Jo fizemos a loucura de fazer um hotel, né? Hotel Fazenda. Inauguramos ele, está funcionando até hoje, né? São 36 chalés. É um hotel diferente do que tem no litoral, né? É mais fácil tu encontrar um hotel desse na Serra Gaúcha, pelo interior gaúcho, do que no litoral, porque ele é um hotel fazenda no litoral, né, gaúcho. Então é um pouco diferente. Lá começou a acender essa coisa de se trabalhar o ano todo, enfim, né? Na época tinha um colaborador que disse assim, não, tá louco, esse hotel tem que fechar em março e abre lá em novembro, quem sabe outubro, não pode funcionar o ano todo, nunca vai pagar essa conta, né? E eu ajudo, não, a gente quer trabalhar o ano todo, né? Então o hotel, ele trabalha desde que abriu o ano todo, ele nunca mais fechou, né? Fecha ali numas fériasinhas ali de 3, 4 dias em março, né, para fazer algumas manutenções também e reabre, né? E aí o hotel veio trabalhando, né? Quando tu abre um negócio, tu imagina uma coisa, e o teu público, o teu cliente vem e te diz outra. Quando nós abrimos o parque em 97, explodiu, foi uma loucura de movimento. Então, foi tão movimentado que uma semana depois dele funcionando, o Dyer veio e fechou, embargou o parque na época. Trancou a estrada do mar, não tinha estacionamento suficiente, foi aquele, né? Foi aquele caos. Na época um caos, hoje a gente olha para lá com uma saudosidade, uma coisa de que foi bom aquilo, acabou por um lado negativo, fazendo a gente se comprometer e fazer a coisa cada vez melhor, e ficamos conhecidos muito por causa daquele problema, né? Então a gente veio andando, abrimos o hotel ali em 2011, aí começou a funcionar o ano todo, e o que eu te dizia é que o cliente a gente abre tendo certeza de que vai faturar, que vai movimentar, com certeza, como aconteceu com o parque. Mas quando nós abrimos o hotel, era assim, abrimos ali pelo Natal, Réveillon, e era uma chuva que Deus mandava, né? E o movimento era zero, né? Era uma dificuldade. Eu sei que aí a gente, né, eu e a Jo, assim, olham um para o outro, alguma coisa a gente tem que fazer, né? Aí a gente fez casamento, aniversário, batismo, alguém quisesse fazer qualquer coisa, tem o hotel, fizemos o almoço de domingo, o day use. Então a gente foi fazendo tudo que era possível e que o cliente vinha e dizia, eu quero fazer uma coisa no hotel, vem aqui fazer, né? Então, eu quero fazer a entrega da minha revista aí no hotel, faz um coquetel aqui, tudo a gente fazia para dar movimento, né? Então hoje, graças a Deus, o hotel está consolidado, um movimento bom no verão, um movimento bom também no inverno, né? Claro que mais aos finais de semana, e é isso, o cliente ele vem e te diz uma coisa diferente do que tu programava, do que tu achava. Eu achava que nós ia abrir o hotel num dia, que no outro ele ia começava a chegar todo mundo. E a coisa não é assim, né? E claro, hoje a gente tem um produto muito legal, que é o passaporte anual. Então os moradores aqui do litoral e os próprios os veranistas que vêm da Grande Porto Alegre, da Serra, de Santa Catarina, que vêm com mais frequência, acabam comprando o passaporte anual. Então isso, uma coisa facilita a outra. É bom a gente estar aberto para atender o passaporte cliente anual, e também é bom para eles, vale a pena comprar porque funciona o ano todo, né? Eu vou aos finais de semana e vou utilizar.
Então, tem sido bom, né? A gente trabalha durante a temporada inverno, nós temos 4 temporadas, né? Durante a temporada inverno a gente trabalha bastante com cortesia, né? Para que as pessoas possam ir lá, conhecer, entender. E quando a pessoa vai, o cliente vai, ele vai lá e diz assim, a gente vai tão longe às vezes para ter uma coisa legal, e tem uma coisa tão legal aqui dentro, né? Isso nem é eu que falo, é o nosso cliente que fala, né? O secretário de turismo do estado esteve lá esses dias e disse, a gente vai tão longe para buscar algo bonito, algo legal para a família, e tem aqui, né, dentro da nossa cidade. Então, fica o convite, né, para a comunidade gaúcha, para a comunidade do nosso litoral, né, de Capão da Canoa e Xangri-Lá, para que visitem o Aqualocos aos sábados e domingos durante a temporada inverno, que eu tenho certeza que vão se surpreender, né? A gente continua sempre atendendo da melhor forma possível. Nós temos treinamentos, né, qualificação dos nossos colaboradores. Todos os dias alguém está qualificando alguém, né, seja nós diretores, seja os nossos gerentes, os nossos subgerentes, os nossos coordenadores, os nossos supervisores, os nossos técnicos. Sempre está acontecendo algum treinamento, alguma qualificação de equipe. E o legal é que a gente começa treinando e aí eles sugerem treinamentos, fazem treinamentos, né? Então é uma roda que vai girando e é uma roda de ensino, de educação, né? Sabe que a Jo é pedagoga, né? Ela fez magistério, ela fez ensino superior na UBRA, como eu, só que eu fiz direito, ela fez pedagogia, né? Orientação escolar, depois ela fez psicopedagogia, daí já na empresa ela fez um MBA em gestão e vendas. Então ela trouxe para dentro da empresa, logo que aconteceu a sucessão ali em 2002, começou a trabalhar comigo, ela trouxe essa questão do ensino, da educação, do treinamento, da qualificação. Nós fazíamos, mas era muito simples, assim, 2, 3 vezes no ano, né? E ela trouxe essa parte do ensino, né? E às vezes as pessoas indagam, se perguntam, tu fez certo largar, né? O magistério, ela era concursada na época, né? Daí ela disse, eu fiz certo. Claro que ela sempre me perguntava, dizia, tu que sabe. Depois que ela largou, eu disse, coisa boa, né? Coisa boa que tu largou, né? Então ela trouxe isso para a empresa e isso só nos ajudou a crescer, né? E também pelo olhar feminino, porque o nosso público, ele é 68% feminino. Quem decide, quem manda na casa na hora de comprar o parque X ou hotel Y, né, é a mulher. Então, acho que esse olhar dentro do nosso parque, esse olhar feminino dela, esse olhar do design que ela tem, esse olhar da educação dentro da nossa empresa, mudou um pouco as nossas formatações, né? E isso nos ajudou muito, né, enquanto empresa, enquanto família, né? Então, a gente está sempre de olho em quem compra, né? E quem compra normalmente é a mãe de família, né? As crianças, elas não vão por conta própria, né? Elas vão com a mãe. Posteriormente, elas vão com o professor na escola. Aí é a professora que manda, é o professor que manda, né? E por isso que no Aqualocos o professor não paga, né? Hoje eu não posso mais dizer isso, mas eu falei a vida toda, né? É o único parque no Brasil que o professor não paga para entrar, né? Claro, hoje já nos imitaram, né? Já fizeram, já tem Que legal, que bacana. Ideia boa tem que ser copiada. Exatamente, assim como a gente copia as ideias boas das outras empresas, né? E professor não paga no Aqualocos, né? Então, também é com esse olhar, mas eu acho que também é de valorizar o professor, né? Porque tu teve professor, eu tive professora, professores, né? Quem não teve professor e professoras, né, na vida? Então, acho que é uma classe a ser valorizada sempre, sempre. Mas lá dentro, o poder, por exemplo, a mulher decide muito em casa, diz como é que tem que ser, mas lá dentro do Aqualocos é meio a meio, ou ela tem um poder daqui a pouco assim, vamos fazer assim, e o Fabiano, ok. É dividido. É dividido? As discussões são grandes, né? Discussões no bom sentido. Claro. E quando a gente faz as reuniões com as equipes, eles já estão preparados, né? Preparados, que eu digo, com o passar dos anos, né? Com certeza. Os nossos gerentes vão entendendo como a gente trabalha, e não é uma briga, né? Não é isso. Não. Mas é uma discussão, né?
Aí a gente briga, daí Marcelo, o que tu acha? E tu, Marcão? E tu, Cris? Vocês estão do lado de quem, né? Então, eu fico no meio do campo ali. Aí eles não nos coloquem nessa saia justa. Aí é uma brincadeira legal, que a gente faz. Eu acho que a gente tem que trazer sempre para o ambiente empresarial, com certeza, algo alegre, algo divertido, né? E aí eu me incluo muito nisso, né? É sempre os guris da quinta série, né? A gente tem que estar brincando, a gente tem que cobrar, fazer as coisas corretamente, fazer a empresa andar, mas tem um momento da descontração. Com certeza. E eu acho que isso é importante para toda e qualquer empresa. E nós que vendemos diversão, que vendemos alegria, né, dentro do Aqualocos, não poderia ser diferente, né, Pirilo? Então a gente traz essa diversão, essa alegria, para que se quebre em algum momento esses momentos de mais discussão, né? Dos embates, por exemplo, que eu e a Jo temos. Leve, para o troço poder fluir, senão não tem como. E é leve, né? E é leve. E a Jo traz aquela gargalhada dela, que ela tem de família, que aquela gargalhada, se ela tivesse lá no outro andar, ela desse a gargalhada lá, a gente ia escutar, né? Então, dentro do ambiente empresarial, a gente precisa alegria, a gente precisa um pouco de descontração e diversão, por mais formal que seja, né? E veja bem, dentro do Aqualocos, a gente trabalha com a vida das pessoas, né? Quando uma pessoa está lá em cima da montanha-russa, em cima de um kamikaze, de um toboágua, ou quando ela está dentro da piscina, a gente tem os nossos colaboradores levando a nossa missão, os nossos valores, com certeza, na ponta do olhar, né? As manutenções que a gente faz, né? A nossa equipe de manutenção é uma equipe, e a gente eles têm reuniões todos os dias, qualificação a equipe de manutenção às 7 horas. Quadro de tarefa, onde gerente, subgerente descreve as atividades do dia, o que tem que fazer, os cuidados, né? Eu e a Jo participamos das reuniões, né? Eu hoje estou participando 2 vezes por semana. E além de todas as outras reuniões, os treinamentos que tem na empresa, é muito importante a questão da segurança. Só que ser seguro, né, ser correto, fazer a coisa certa, não quer dizer que em algum momento a gente não possa trazer um pouco de alegria para o ambiente empresarial. Porque até mesmo, Fabiano, a gente vê muito, agora não sei se mudou, creio eu que mudou um pouco, a questão que o empresário sempre era visto como um bicho-papão, o cara que ele dá a oportunidade, mas ele é o sisudo, ele é o brabo, não vai trabalhar, que lá é tudo fechado. Mudou essa forma de ser visto o empresário e a maneira de também a questão dos colaboradores estarem inclusos aí na empresa. Mudou na tua visão? Na minha visão, está mudando. Não é uma coisa que já mudou, não. Sempre vai ter em outras empresas, e na nossa também, algum colaborador que não está satisfeito, né, que não realiza as atividades como deve ser. Isso vai existir sempre, são pessoas, a gente tem que entender. Mas o que tem que ser, a gente tem que ser transparente sempre com o colaborador. Eu brinco, né? Quando tem as entrevistas e tal, olha, nós não estamos contratando ninguém para se escorar na vassoura, né? Claro, as pessoas entendem isso, né? A gente contrata as pessoas para trabalhar, né? Assim como eu trabalho, né? Estou lá e estou trabalhando. E outra coisa que a gente diz também nós vamos arrancar o couro de vocês, né? Que é no sentido divertido, né? Alegre e tal. Mas as pessoas, elas têm que saber que lá é uma empresa, as pessoas podem dar a sua sugestão, a sua opinião, né? Mas a nossa empresa não é uma democracia, né? Existe uma direção, existem os gerentes, os subgerentes, os coordenadores, os supervisores, existe reporte, né? As pessoas sabem com quem elas têm que pedir algo, né? Então, é um ambiente legal onde as pessoas podem sugerir e dar ideias. E muitas ideias que a gente colocou em prática são ideias dos nossos colaboradores. Perfeito. Né? E às vezes coisas simples, mas que dão um resultado gigantesco para o cliente e para os colaboradores. Né? Só que não é uma democracia. Correto. Né? Deu a sugestão, ok, mas quem vai decidir
ou vai ser o supervisor, o coordenador na linha ali do que se precisa decidir, né? Se é uma coisa maior é a nível de direção daí, né? Por exemplo, vou te dar uma ideia do que os nossos colaboradores falavam. Eles reclamavam: a gente queima o pescoço aqui no sol, né? E a gente, todos usavam boné, né? E protetor solar. A gente tem que fazer alguma coisa. Aí a gente botou o véu, aquele, Sim. que é o bonezinho mas com aquele tecidinho pendurado atrás, né? E aquilo foi uma coisa que os colaboradores nos falaram, né? Outra coisa era as meninas, né? Com a marca do sol aqui, né? Sim. E daí, como é ruim, né? Essa marca do sol, a gente vai no centro de noite, tem que usar uma roupa maior, né? E aí o que a gente criou? A camiseta UV manga longa, né? Que vai até o pulso. Aí aquela marca não é aqui, a marca ela fica quase imperceptível daí. Perfeito. Né? Isso são coisas que os colaboradores falam, que os colaboradores nos dizem, né? O próprio banco para o descanso, na hora que está no trabalho, né? No brinquedo, né? Antigamente era quase que escorado, né? O cara trabalhava e dava uma escorada ali, né? E então essas coisas todas são importantes, são coisas que os nossos colaboradores indicaram, né? E tem muitas outras ideias, né? Na formatação de produto, né? Que vem sempre, a gente sempre escuta os colaboradores. Mensalmente a gente tem, durante o inverno, uma reunião do dia inteiro com todos os nossos gestores, né? Então é em torno de 35, 38, 40 pessoas, dependendo da época do ano, que são as pessoas que tomam as decisões junto conosco, né? Que trazem as demandas, as coisas para serem resolvidas, e a gente vai sanando, né? Tomando decisões. Tem coisas que não são decisões por um momento, que precisa algo maior, né? Um projeto maior para ser colocado em prática, mas a gente gosta muito da colaboração dos nossos colaboradores e também do nosso cliente, né? Porque o cliente, ele vai te dizer, né? O cliente, ele vai te dar dicas sempre, ele vem brabo assim, te xinga por alguma coisa, e tu tem que ouvir aquilo e pensar: não, mas isso aí eu tenho que transformar em case, né? Se ele está me reclamando disso aí, algum outro colaborador, algum outro cliente vai reclamar. Então a gente precisa melhorar isso, não sei de que forma, né? Mas a gente precisa. Então, normalmente as reclamações, né, que vêm do nosso cliente acaba virando case, assim, de melhoria, de organização, né? E também até de pensar no público-alvo, porque às vezes, mas ele está reclamando porque não é o produto para ele. Às vezes acontece isso também, né? Então a gente tem que entender, mas aquela reclamação, ela tu pode olhar para ela como algo a ser resolvido, né? Ou resolvido em partes, melhorado, né? E o cliente, ele sempre traz isso, né? Sempre o cliente vai te dar a dica certa. O Fabiano lá, quando o seu Ledorino chegou e, não quero mais, eu vou alugar, quem quiser de vocês três aqui, dos 3 filhos, que assumam e tal. Aí o Fabiano diz ok. No caminho, o Fabiano em algum momento pensou: não é o que eu queria, eu acho que eu vou desistir, ou nenhum momento passou pela minha cabeça? Nenhum momento passou pela minha cabeça. Desde quando foi criado, assim, já pintou uma paixão e já pintou o amor, e um amor que fica, né? Que tem, a gente tem muito amor, né? Pelo parque, pelo hotel, pelo Aqualocos em si. E a gente sempre diz, né, para os nossos colaboradores, a gente tem que tratar todos os clientes da melhor forma possível, né? Não importa se é o gurizinho humilde ali, ou se é o filho do presidente da República, né? Não importa a pessoa. Tem que ser sempre bem tratado. E eu acho que isso reflete o carinho, o amor que a gente tem pelo nosso negócio e pelas pessoas que vão ali, né, se divertir. Tem pessoas que ficam um ano planejando uma viagem para vir ali passar o dia no Aqualocos. Então a gente tem que pensar nisso. E eu acho que isso é uma das coisas que nos deixa sempre felizes, sempre alegres, sempre querendo mais, né? E a pessoa vem e te diz assim: eu vim aqui com meu pai.
né? Eu vim aqui me divertir com meu pai, eu tinha aí 7, 8 anos. E agora eu estou vindo, eu quero te mostrar aqui os meus filhos. Que né? legal. Então aquilo é uma coisa que vem de geração para geração, né? E tem pessoas que estão indo com os netos já. Então isso é algo muito diferente, né? E tu tem uma empresa que é no meio do mato, que é no meio do campo, que tu pode fazer uma reunião embaixo de uma figueira, embaixo de um guarda-sol, na beira de uma piscina, é diferente, né? As pessoas que vão trabalhar lá conosco, dificilmente são os setores que ficam fechados, assim, né, dentro de um escritório, né? E daí, assim, na hora que tu vai almoçar, tu vai sair na rua, tu vai sair na mata, tu vai, né? Na hora que tu for lanchar também, então, ele é um ambiente, quando tu chega no trabalho, quando tu vai embora, né? O pôr do sol lindo, o amanhecer, né? Então, não tem... Eu acho que não é só eu que... Não posso falar pelas outras pessoas, né? Mas acho que não é só eu que amo trabalhar lá e sou apaixonado por estar lá. Eu acho que a maioria dos nossos colaboradores amam estar lá, são apaixonados por estar lá, porque eles atendem as pessoas, a grande maioria, eles atendem as pessoas de uma forma, como diz a nossa missão mesmo, de forma única, como eu atenderia, né? Então, eu nunca pensei em desistir, assim, pensando que não é o que eu queria. Não. E lá quando o pai falou, eu tinha certeza que ia dar certo. E eu ainda estou tendo essa certeza de que vai dar certo. Não chegou no final, né? Todo dia é um dia diferente, um aprendizado novo. Então, deu certo. Até o momento deu certo. Aí daqui para frente, vamos trabalhar para dar certo sempre, né? Nunca está pronto, né? Sempre tem grama para cortar, né? Sempre tem água para tratar. Né? O parque é gigantesco, é diferente de uma empresa, lá de uma empresa normal, né? Lá dentro do nosso parque a gente tem uma estação de tratamento da água, né? Com licença ambiental da FEPAM, a gente trata a nossa própria água e a gente tem 2 estações de tratamento de esgoto, a gente trata o nosso esgoto, né? E ele fica lá mesmo, então, e é algo feito pelos nossos profissionais, muito bem feito, tanto é que na época da enchente, não sei se tu te recorda, Perilo, faltou água, né, em muitos lugares da grande Porto Alegre. E a gente fez doação de água para quantos caminhões-pipa encostassem lá do lado da nossa estação de tratamento para a gente doar água, né? E aquilo foi sem cobrar R$1, foi doado, foi dado porque a gente viu, porque pro Aqualocos são as pessoas em primeiro lugar. Correto. E esse é um dos nossos valores, pessoas em primeiro lugar. Mas pessoas quem é? É o cliente? Pessoas quem é? O colaborador? Pessoas quem é a pessoa que está passando essa dificuldade naquela época? Pessoas são as pessoas, não importa quem é a pessoa. Então, e aí aquilo a gente fez com maestria, né? E eu me lembro que era pleno Dia das Mães, cara, e atolou uma carreta lá da água, né? E eu tive que sair daquele almoço correndo, não curti aquele momento ali com a minha esposa, né? Enfim, com a minha filha, enfim... E para ir lá ajudar e tal, nós chamamos o trator dos vizinhos, daí as pessoas todas vão ajudar, se mobilizam para fazer aquilo, né? Para ajudar, para auxiliar. Então, é diferente tu ter essa possibilidade, e a gente não pode vender água, a nossa licença é para consumo próprio, né? Então, e naquele momento a gente doou água, né? A gente fez um bem, né? E inclusive os hospitais receberam a nossa água naquela época, né? É uma coisa triste, né? Tudo que aconteceu, né? Mas eu me lembro dessa coisa que a gente pôde ajudar. O pedacinho, o grãozinho de areia, melhor, a gotinha d'água que nós, né, eu e a Jo, enquanto diretores, podemos decidir depois de uma ideia de um colaborador, né, o nosso supervisor Bruno. Ele disse assim: estão precisando de água lá, será que não dava para estacionar uns caminhão-pipa aí e levar essa água? E eu e a Jo olhando para o Bruno: Bruno, é verdade, a gente tem que fazer isso. E naquele momento eu e a Jo, nós estávamos entrando no carro para ir a Porto Alegre, para ajudar, não sei como, né? A gente estava levando a nossa ambulância, os nossos técnicos de enfermagem, a nossa enfermeira na época, para ajudar lá, sei lá no que, né? E ele falou aquilo, e eu na estrada fiz uma mensagem ali no meu Instagram ali,
e mandei para um, e era o meu telefone, E aí começou. Eu não fazia ideia, né, do alcance que teria a gente poder doar água, porque tinha muita gente precisando d'água. E daí foi o meu telefone, eu não... Começou a repercutir. Eu tocava e o WhatsApp, e também, eu fiz um bem não pensando o mal, né? E o meu telefone congestionou, né? Porque as pessoas realmente estavam precisando de água naquele momento, era bem difícil. E foi a partir de uma ideia do Bruno, né? Nosso supervisor, colaborador ali, falou no momento que a gente estava se preparando, pegando os bolsões ali da enfermagem, do socorrista, para botar no carro, para ir para Porto Alegre, uma loucura, assim, né? Sim, daquele clima de chegar, onde é que nós vamos ir e como é que, o que nós vamos enfrentar, o que nós vamos enxergar, e vem uma ideia, assim como tu falou no início, que tu disponibiliza que todos deem sugestões, deem sua opinião. E aí tá aí um colaborador que deu a sugestão da água, que rendeu isso aí. Sim. De ajuda, e muito importante aí na grande Porto Alegre ali, foi muito necessitada realmente. Aí eu me lembro dessa questão que o Aqualocos e ajudou e muito. Sim. E sabe, né, Pirilo, e para nós foi muito impactante, porque a gente está acostumado a trazer alegria, né, para as pessoas, trazer diversão, trazer momentos de descontração, né, e aquele momento foi um momento duro, né, para nós todos gaúchos, assim, foi um momento muito difícil, mas querendo ou não, a gente levou um pouquinho de alegria, com certeza, né? Com certeza. A gente conseguiu levar um pouco de alegria naquele momento difícil, né, e quando eu me emociono é de felicidade, sim, né? Sim, não é uma tristeza. Não é de tristeza, é de poder ajudar. Conseguimos ajudar, né? Isso aí. Que coisa maravilhosa poder ajudar, né? Então isso foi bem, foi muito legal, assim. Eu acho que foi uma das melhores coisas que enquanto ser humano eu pude fazer, assim, né? Poder ajudar naquele momento difícil. E claro, né, Pirilo, eu não posso deixar de dizer que eu, Fabiano, aqui cinquentei agora em abril, né? Estou com 50 anos de idade. Né? Eu sou o marido da Jo, né? Da Jomara, sou o sócio dela, tenho ela no meu coração sempre. Né? Sou o filho do seu Ledorino, filho da dona Marlene, né? Honro eles muito por tudo que me ensinaram e até pelas divergências que já tivemos na vida, né? Qual é o pai e o filho, a mãe e o filho que não tem uma divergência em algum momento, né? Mas honro sempre tudo que eles me ensinaram na vida. E eu sou pai, né? Eu sou um cara muito agraciado, porque eu tenho duas formas de ser pai, né? Eu sou o pai biológico e pai do coração, né? Então, eu tenho uma filha que é a Helena, que está com 25 anos, é arquiteta formada, está fazendo vários projetos de casas, de interior. É uma mulher hoje, não é mais uma menina, né? E me ensinou muito a vida toda, aprendi muito, porque ela sempre foi muito de te desafiar no bom sentido, claro, né? E eu amo muito a Helena, assim, nossa, ser pai é algo maravilhoso, né? Algo que todo mundo tinha que ser pai, né? Em algum momento. E amo demais a Helena, assim, amo demais, nossa. E claro, depois de tanto tempo, a gente trouxe uma irmã para a Helena, que é a Maria Eduarda, que é a Dudinha, né? A Dudinha chegou na pandemia, né? Ela chegou para nós em 2020, e já com 2 aninhos e pouco. E a Dudinha, ela é uma casa cheia, ela tá sempre cantando, ela tá sempre conversando. Coisa boa. É uma facerice, assim, né? Porque eu e a Jo tentamos, muitas vezes, né, a gravidez e perdemos, né, a gestação e tal, foi algo muito duro, né? Mas a Jo sempre fala que quando a Duda chegou, no primeiro abraço da Duda, ela entendeu tudo que Deus tinha botado na vida dela, ela entendeu naquele momento, e eu junto, né? Que legal. Porque ser pai dessas duas formas, que não tem diferença nenhuma, é maravilhoso para mim, né? E as minhas filhas, cara, elas são especiais. Eu falo isso bem pai coruja,
bem abobado, bem bobalhão, né? Mas é muito legal, assim, uma com 25 anos hoje, a outra com 8 anos, né? É um pai meio avô nesse momento aí, pela idade, né? Mas a gente tem que cobrar, ensinar o caminho correto, ensinar o caminho certo, né? De fazer as coisas certas. Isso, tentei a minha vida toda fazer isso, né? E a Jo também. Então, acho que é isso. Eu sou uma pessoa realizada, né, Peril? Coisa boa. Eu sou um filho querido dos meus pais, né? Eu tenho 2 irmãos abençoados, né? Que é o Salomão e o Rafael, que eu amo demais, demais de paixão eles. E tenho uma esposa maravilhosa, amo muito as minhas filhas. E eu tenho uma empresa que eu amo, né? Que é o Aqualocos, né? E estar junto com a Jo, tocando a empresa, para mim é muito legal, assim, né? Os meus dias, quem faz o que ama nunca trabalha, né? Exatamente. Então parece que eu nunca trabalho, e se deixar, hoje é minha folga. Quarta-feira é o dia que a gente descansa, né? Que coisa boa. E daí quando me falhou o nome dele. O Adriano? O Adriano fez o convite. Na quarta, nem falei nada, eu vou lá, eu vou falar de uma coisa que eu amo, que eu gosto, né? Que é da minha vida, que é da empresa, da família, enfim, né? Então, quem faz o que ama nunca trabalha, está sempre fazendo o que ama. É isso que eu acho que é o diferencial, assim. Fabiano, a gente se emociona com o que tu fala da família, dos irmãos, das filhas, da esposa, do Aqualocos, mas um tema que também o Aqualocos está dentro da questão turística do litoral como um todo. Como é que o Fabiano analisa, desde lá da época lá que chegou o Aqualocos até hoje, a questão turística aqui na região, não somente para Capão da Canoa, mas como é que o Fabiano enxerga essa questão turística? Nós temos que evoluir e muito aqui, muito que a gente se baseia no que acontece na Serra. A gente sempre olha Serra, Gramado, Canela, o que eles fizeram para trazer para cá. Mas tem as suas dificuldades, cada região tem um pouquinho da sua personalidade. Como é que o Fabiano analisa, desde lá do início da criação, lá do Aqualocos até hoje, a questão turística? Bom, eu acho que quem vai proporcionar e realizar o turismo na ponta sempre vai ser o empresário. Eu acho que sempre vai ter uma empresa na ponta. Se tu for voar de balão lá em Torres, vai ter um empresário ali organizando esse teu passeio, uma empresa turística, um guia de turismo. Para ti para lá, tu vai ter que entrar num ônibus e no ônibus turístico ir para lá. Se tu for lá querer pescar na Barra, lá em Tramandaí, bem, tu nunca pescou, tu vai querer achar uma tarrafa, uma empresa vai te vender aquela tarrafa, alguém vai te guiar para te fazer essa pesca, né? Eu acho que na ponta sempre vai ser um empresário. Sempre vai ser um empresário. E a infraestrutura que é feita para o morador é a mesma para o turismo, né? São os postos de saúde, os hospitais, as ruas calçadas, o asfalto, o meio-fio pintado, a iluminação pública, a segurança. Eu acho que tudo isso é o que as prefeituras podem fazer e têm que fazer sempre com maestria, para que quando o turista venha para o Aqualocos e ele vai na pizzaria, no rodízio, num sábado à noite, numa sexta à noite, ele tenha um caminho bom, ele tenha uma segurança quando estacionar o veículo na frente da pizzaria. As coisas, elas são... as prefeituras, elas não vão conseguir fazer o turismo andar. Tem que ter sempre os empreendedores na ponta, né? As prefeituras, o governo do estado, elas podem incentivar, fazerem mídias, né? Convidar as pessoas para virem para Torres, para Arroio do Sal, para Capão, para Três Cachoeiras, para Terra de Areia, para Curumim, para Arroio Teixeira, para Imbé, Cidreira, para Mandaí, enfim, né? O nosso litoral é gigantesco, né? São 23, eu acho, municípios, né? Então, as prefeituras podem divulgar, chamar, né, o público, mas na ponta vai ser sempre o empreendedor que vai estar lá entregando um produto turístico. Porque o almoço do restaurante que eu comi hoje, ele é um produto turístico. Com certeza.
porque aquele almoço foi muito bem servido por aquele restaurante. O restaurante é top. O restaurante está a nível dos restaurantes de Gramado e Canela, né? Então, a gente tem aqui, sim, empresas que fazem turismo, e não é só o Aqualocos, o Marina Park faz turismo. Claro, faz turismo só no verão, entrega turismo só no verão, como a gente também entregou só no verão, mas quantos hotéis tem, né? Quantos restaurantes, quantas casas noturnas, né, de festa, de balada tem no litoral que entregam, né, os guias turísticos, né, dos passeios que tem, seja de barco, seja de um flamingo, seja de balão, seja visitar as nossas cachoeiras aqui que tem. Olha o que é essa serra do litoral aqui, né? Que são essas montanhas do litoral aqui, os morros. Isso é lindo. Olha o que é os lençóis cidrerenses, né? Olha a coisa mais linda, aquelas dunas e aquelas lagoas que se formam entre aquelas dunas. Aquilo é maravilhoso. É lindo. E às vezes o empreendedor ele não acredita muito no que ele tem, né? E eu acho que esse é um chamamento que a gente tem que ter para todos os empreendedores. Mas se o teu negócio não consegue manter todos os teus colaboradores, toca só tu então. Não dá para abrir só tu. Mas atende só uma pessoa, né? Atende só uma família, se for o caso, e vai. E depois as coisas vão andando. Vai atendendo no inverno, vai atendendo no outono, né? Vai aumentando a tua temporada de verão e vai apostando, né? Porque quando nós abrimos a temporada de inverno do Aqualocos, foi em 2017. Abri um parque em 2017, né? No inverno. Que loucura isso. Mas já foi uma loucura abrir lá em 97, um parque aquático aqui num lugar que dá verão só janeiro e fevereiro. Mas a gente tem que acreditar, né? Um dia, isso no inverno, lá em 2017, a gente estava já, sei lá, um mês aberto, eu acho. E era só os finais de semana. E veio um amigo meu, assim, eu acho que um amigo, ele nunca quer ver o amigo sofrer, né? Aí veio um amigo meu e disse assim, Fabiano, não é feio tu fechar. Não deu certo, Fabiano. O inverno não deu certo, não vai dar certo, nunca vai dar certo. E daí, eu ouvi ele com o maior respeito à educação, né? Eu disse, mas eu não posso, eu não falei para ele, não, eu vou tentar, não é possível, né? Eu vou tentar, e a Jo quer tentar junto comigo, e as pessoas acreditam, eu vou tentar. E daí aquilo, vinha 4 pessoas, um parque aberto para ter 4 pessoas no sábado, 6 pessoas no domingo, em pleno inverno, frio, um ventão, né? E aquilo a gente olhava para aquilo, como é que a gente vai fazer? Um dia a Jo pensou assim, mas eu acho que a gente podia girar a roda gigante quando entrar ali, 2 pessoas, mas gira a roda gigante. E daí bota a montanha funcionar lá e liga a buzina. Porque tem uma montanha, tem uma buzina na montanha, faz uma barulheira, liga lá na inversa, dá uma barulheira. A gente tem 3 montanhas russas, né? Pô, em pleno inverno, por que não pode dar certo? E daí, claro, entrava as pessoas, a gente ligava, e daí parecia que tinha gente, né? Mas não tinha gente, eram os colaboradores, né? E a gente estava, né, fazendo acontecer para aquelas pessoas não entrar e ir até o final do parque, tá tudo fechado, desligado e ir embora, né? Não, eles andavam, eles chegavam lá, as coisas estavam se movimentando, vamos chegar, vamos andar, né? E foi assim. E hoje é assim. Se num sábado tiver frio e com chuva, nós vamos girar um brinquedo. Para quem entrar lá não se sentir sozinho. Exato. E se faltar alguém para completar a montanha, os colaboradores vão lá e vão andar na montanha e vão andar junto, vão berrar e gritar junto. E aí o que vai acontecer? Falando de turismo, aquele cara foi o Pirilo lá, sozinho para brincar lá. E ele não ficou sozinho. A gente brincou com ele. O Pirilo vai sair de lá assim, meu Deus, os caras abriram um parque só para mim. Era só eu que estava aqui. Eu fiquei na obrigação com essa gente, eu vou ter que divulgar agora. Coitados deles. Eu vou ter que sair aqui do Aqualocos e vou divulgar. Gente, vão lá no Aqualocos, porque que lá os caras vão gostar, porque é lindo, é maravilhoso, é bonito, vão se sentir em casa, vão se sentir bem, né? Então, a gente faz isso, e o cliente ele acaba sendo teu amigo deles. Mas eu vou ter que ajudar esses caras aí, porque hoje tinha 10 pessoas, tinha 5 carros no estacionamento, mais 4 era de colaborador, né? A gente estaciona os carros lá para dar o volume, né? E a vida é assim, e o turismo, tu tem que acreditar. Tu tem produto bom? Tem produto bom. Abre
Ah, tu não pode atender todo mundo que tu atende no verão, não tem como. Reduz e traz um por um. Ah, traz uma família por vez, faz acontecer. E o turismo no litoral eu acredito muito, né? Porque, imagina, a gente já vai fazer 10 anos de parque aberto no inverno, né? Nós vamos fazer, daqui a um pouco, em 2000, passa voando, em 2031 nós vamos fazer 20 anos de hotel aberto o ano todo, né? Então a gente tem que acreditar, a gente precisa acreditar. E eu sei que tem empresários que acreditam assim como a gente acredita. E é isso, e nós vamos tocando, é um dia depois do outro, e dá uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, vem um verão difícil, como esse verão que passou, né? Mas março e abril já foi o melhor da história, né? Então a gente tem que ter fé, ter força, e tem uma coisa que a Jo sempre diz, assim, que trabalhar dá trabalho. É isso, trabalhar dá trabalho, né? E quem vai trabalhar não adianta, tem que trabalhar, não tem o que fazer. E para quem faz o que ama, é mais fácil, né? Sempre vai ser mais fácil. Que maravilha! Fabiano, a gente passaria aqui a tarde toda conversando, e os telespectadores certamente gostaram e muito desse bate-papo aqui contigo. Mas estamos chegando ao fim do Ponto a Ponto. Quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pelo tempo de conversar com os nossos telespectadores, e desejar sucesso, que mais 20, 30, 40 anos. Amém. Do Aqualocos aí, e a gente está sempre aqui na torcida para que os sonhos se realizem aí e o sucesso seja garantido para vocês lá do Aqualocos. Obrigado, Perilo. Para nós é uma honra estar aqui falando com vocês, né? Falando um pouco até da intimidade da empresa e da minha família, da minha pessoa. É muito legal estar aqui. Tu é nosso convidado, apareça no Aqualocos. Vocês são nossos convidados, apareçam, né? Aqualocos no inverno aberto todo sábado, todo domingo, das 10 às 17 horas. E se tu ir lá e estiver sozinho, nós vamos girar a roda gigante, nós vamos fazer as montanhas-russas funcionar, para que tu te sinta em casa, né? Para que tu, que é nosso cliente de verão, vá agora também no inverno, conhecer, saber como é que é, né? E é isso. Sejam todos sempre bem-vindos ao Aqualocos. Obrigado, Perilo. Obrigado, TV Litoral, por essa oportunidade de vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Nós é que agradecemos. Esse foi o Ponto a Ponto de hoje com o Fabiano Brogni do Aqualocos. Ok? Semana que vem a gente tem mais um Ponto a Ponto especial para você. Até mais. Tchau, tchau.